Medo da rejeição. Quantas pessoas que você conhece, talvez você seja uma dessas pessoas que tem dificuldade de se entregar. Eu ouvi recentemente de uma aluna minha que nunca amou de verdade, nunca se apaixonou de verdade, porque nunca se permitiu se entregar, porque tem medo da rejeição. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pois é, tem uma aluna minha do meu curso de fortalecimento emocional que ela me trouxe a seguinte questão. Eu nunca me apaixonei de verdade, eu nunca amei de verdade, nem o casamento que eu tive, e ela tem 2 filhos desse casamento, nem o casamento que eu tive foi um casamento onde houve paixão, onde houve amor. Havia muito companheirismo, havia muita amizade, mas me entregar mesmo a ponto de ser completamente transparente, vulnerável, entregue, né? A pessoa nunca aconteceu comigo, ela disse, né? E óbvio que os motivos para esse medo da rejeição, esse medo de se entregar, podem ser inúmeros, desde questões relacionadas à infância, à criação, a crenças que a pessoa aprendeu na família ou em casa, enfim, né? Nas primeiras instituições, enfim. Esse vídeo aqui não é para explorar a origem desse medo da rejeição. Cada pessoa, cada indivíduo precisa procurar suas respostas em relação a isso. Inclusive, eu indico muito um processo de terapia, né, para poder, esse processo de autoconhecimento, ajudar você a entender de onde vem esse medo, por que ele existe, tá? Eu conversei algumas coisas com essa minha aluna e essas coisas eu vou trazer aqui agora para esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que têm essa mesma questão. E pode ser que essas coisas que eu vou trazer nesse vídeo aqui possam te ajudar nesse processo de perder um pouco ou de enfrentar um pouco esse medo da rejeição. Primeira coisa, só é nosso aquilo que a gente aceita. Só é meu aquilo que eu recebo, certo? Se eu te dou um presente e você aceita esse presente passa a ser seu. Se eu te dou um presente e você não aceita esse presente continua sendo meu. Veneno só faz mal a quem engole. A brasa ela só queima quem segura. Tem uma frase, um axioma, do grande pensador Marco Aurélio, né? O grande filósofo estoico Marco Aurélio. E Marco Aurélio dizia o seguinte: acredite estar ferido e você se sentirá ferido. Acredite não estar ferido e você não se sentirá ferido. Cuide da qualidade dos teus pensamentos. O que significa isso? Significa que rejeição só existe para quem acredita que está sendo rejeitado. Ah, Felipe, beleza, mas falar é muito fácil. Como assim? O que você quer dizer com isso? Essa minha aluna, ela tem 4 empresas. Na verdade, ela é uma influencer e tem 3 empresas. Ela tem muitas e muitas amigas que a amam. Ela tem muitas e muitas pessoas a quem ela ajuda, ela treina, ela ajuda a se desenvolver profissionalmente. Ela tem muitas e muitas pessoas que a admiram. Ela tem muitos motivos na própria vida para ter orgulho de si mesma. Ela tem 2 filhos maravilhosos, 2 pais encantadores. Só que ela está focando nesse medo de ser rejeitada. Quando você foca na palavra, no sentimento de rejeição, é óbvio que você vai se sentir rejeitado. Agora, se ela olha para a própria vida dela e ela vê todos os outros grandes motivos que ela tem para acreditar que quem está perdendo é o outro, como é que ela vai se sentir rejeitada? Só se sente rejeitado quem acredita que está sendo rejeitado. Se você acredita que você tem muitos motivos na tua vida, muitas conquistas, muitas vitórias, se você olha para a tua história e você percebe que você é uma pessoa merecedora, de fato, que você é uma pessoa que... E eu não estou falando aqui de relacionamento amoroso, somente isso, tá? Eu estou falando de você acreditar, confiar e valorizar a si mesmo. Valorizar a própria história, as próprias conquistas, as próprias vitórias. Quando você se aceita, você perde a necessidade, você deixa de ter a necessidade que outras pessoas te aceitem. É por isso que eu sempre sugiro, eu sempre digo
né? Para muitos alunos meus, das minhas palestras, nas minhas redes sociais, aqui no YouTube eu já falei várias vezes, é muito importante que você passe um tempo sozinho, só você com você, para que você se conheça. Hoje eu sou noivo e muito feliz com a minha noiva, contudo, para que a gente tivesse esse relacionamento maravilhoso que a gente tem hoje, tanto eu quanto ela passamos por muitas questões horríveis na própria vida amorosa, digamos assim. Quando terminou o meu relacionamento antes desse meu noivado, o relacionamento que eu tive antes dela, eu decidi de forma consciente ficar 1 ano sozinho, para poder me conhecer. Viajei sozinho, fiz cursos, foquei na minha empresa, foquei no meu trabalho, foquei em me conhecer um pouco mais, né? Olhei para a minha própria história, ressignifiquei muita coisa da minha história, e quando eu estava maduro o suficiente, e coincidência ou não, eu não acredito em coincidências, eu encontrei com ela. Eu encontrei com ela na praia e ela tinha passado por um processo muito semelhante de desabrochar, de olhar para dentro, mas para curar os buracos e as feridas, para que ela estivesse completa para um novo relacionamento, assim como eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito importante que você comece a olhar para si e comece a se valorizar, a se aceitar, a se respeitar, a se parabenizar pela vida que você vem levando até aqui, pelas escolhas que você vem fazendo até aqui. Quando você faz isso, você fortalece a tua crença de capacidade, você fortalece a tua autoconfiança. Quando você olha com cuidado, com detalhe, com carinho para a tua história, você percebe o quanto você é merecedor e merecedora. Você olha para todas as coisas maravilhosas, porque o nosso cérebro tem um mecanismo de defesa que se chama viés de negatividade. O viés de negatividade é aquele negócio que faz com que a gente foque demais em coisas ruins. É por isso, por esse mecanismo de defesa, que nós temos tanta facilidade em nos abraçar nas críticas alheias, nos julgamentos, nas notícias ruins. É por isso que as coisas ruins da vida chamam mais atenção que as coisas boas. É por isso que as notícias polêmicas e relacionadas a coisas ruins dão mais clique e mais like do que notícias boas. Porque nesse viés de negatividade que nós temos, nós acabamos entrando nesse looping de autoproteção. E a gente começa a querer olhar só as coisas ruins da vida, registrar essas coisas ruins que acontecem ao nosso redor ou na nossa vida, e aí a gente cria uma forma de nos proteger. Criamos medo. O medo da rejeição. Só que a rejeição é uma ilusão. A rejeição só é rejeição quando você dá esse sentido para a rejeição. As coisas na nossa vida só têm significado e sentido que nós damos. Um filme do Batman, por exemplo, tem um significado para o teu filho que é diferente do que o significado que você dá, talvez. Star Wars, está aqui o Mestre Yoda aqui atrás que não me deixa mentir, tem um significado para mim que para você. São os significados que nós damos, que dão poder às coisas da nossa vida. Então, quando você dá para a atitude do outro um significado de rejeição, você está colocando o outro como protagonista da tua vida mais do que você. Você está colocando nas mãos do outro a detenção da tua felicidade. E aí entra uma questão. Por que a gente faz isso? Porque nós, como seres humanos, temos uma necessidade de aprovação. Temos uma necessidade de pertencimento, de não errarmos, de não sermos julgados ou criticados. E esse é um dos grandes motivos do medo da rejeição. Temos medo da vergonha das pessoas saberem se nós fomos rejeitados. Rejeitados. Lembrando, rejeição só é rejeição quando eu entendo e reconheço aquilo como rejeição. Quando eu entendo que é uma atitude do outro, que o outro está tomando porque ele acha que é melhor para a vida dele, segue o baile. E como a gente passa a se aceitar mais? Primeiro, como eu já falei, olhando para a própria história, reconhecendo as próprias vitórias, as próprias conquistas, o quanto você já cresceu com todas as coisas ruins que já aconteceram. Olhe para as dores que você já viveu. Essa minha aluna, que eu trouxe no começo desse vídeo, para exemplificar isso que a gente está falando aqui, ela viveu situações muito dolorosas na vida. E aí eu cheguei para ela e falei, cara, diante disso tudo que tu já viveu, uma pessoa que não quer ficar com você, e não é porque você não mereça, é porque talvez ela não tenha sentido
combinação contigo, entende isso? Não leva para o lado pessoal, tá? A pessoa que não quer ficar com você não quer dizer que você seja uma pessoa errada, não quer dizer que você seja uma pessoa menor, não quer dizer que você seja uma pessoa não merecedora. Simplesmente a pessoa tem outras coisas que ela valoriza na vida dela, ou ela está em outro momento de vida, ou ela também tem medo de rejeição e prefere não se entregar, e aí te rejeita antes. Já pensou nisso? É uma possibilidade, do mesmo jeito que você tem. O fato é que a gente precisa aprender a não levar as coisas para o lado pessoal e entender que o comportamento do outro é o que o outro achou que ele deveria fazer, e você não pode controlar isso. As pessoas são quem elas têm capacidade de ser, não quem você quer que elas sejam. É óbvio, você muitas vezes gostaria de estar nesse relacionamento. Você estava gostando, você estava talvez se entregando, e aí a outra pessoa decide sair. Por que que ela fez isso? Talvez não seja algo de ruim que você fez. Simplesmente o santo não bateu mais. Ou ela está em outra fase de vida. Não sei. O fato é que quando você leva para o lado pessoal e você leva para a ideia de rejeição como se você não fosse merecedor ou merecedora, você sente dor. Você sente dor porque você se sente impotente. A impotência ela surge quando você foca naquilo que você não pode controlar, que é o comportamento e as escolhas do outro. Como eu estava falando, as dores que você já sentiu na tua vida, com certeza você já superou situações que foram muito mais importantes, significativas e dolorosas do que simplesmente alguém que não quer mais ficar do teu lado. Eu não estou querendo diminuir a tua situação, tá? A tua situação é importante para você, é importante para a tua história, tem um significado, tem um poder no que você está vivendo. O que eu estou querendo te ajudar aqui é olhar também por um outro ângulo, é expandir a tua visão. E talvez as dores que você já tenha sentido te mostrem o quanto você é forte hoje e capaz de superar isso que você está passando agora. Outra coisa muito importante, o medo morre de medo da ação. Então, se você está com medo da rejeição, haja, não fuja. Não fuja. Haja, converse, tenha a vulnerabilidade de chegar e falar, vem cá, qual é a tua? Como minha noiva fez comigo. Quando a gente estava ficando ainda, antes de namorar, quando a gente se encontrou, quando a gente se conheceu, na verdade se reencontrou. Eu conheço ela há muito tempo, aí a gente passou um tempo distante um do outro e aí se reencontrou novamente depois de muito tempo, né? E eu estava com uma passagem, uma viagem marcada. E eu ia ficar 20 dias fora, né? Em outro país. E ela me colocou na parede e falou assim, vem cá, o que a gente tem? Eu quero saber o que a gente tem, porque eu quero saber se eu crio expectativas para a tua volta. Se eu fico te esperando. Eu quero saber o que a gente tem para eu decidir se eu me entrego ou não. Olha a coragem que ela teve, a vulnerabilidade que ela teve. E isso eu admirei. E na hora que ela teve esse posicionamento, eu falei, cara, olha que mulher é essa na minha frente, que não tem medo, ou que mesmo com medo age com coragem. Porque é óbvio que ela estava com aquele frio na barriga, né? Aquelas borboletas aqui dentro, na hora que ela se posicionou. Mas coragem é isso. É a capacidade de agir mesmo com medo. E na hora que você age, o medo vai diminuindo. É a mesma coisa que pular de paraquedas a primeira vez. Quando você salta de paraquedas a primeira vez, a segunda já não há tanto medo. O medo se transforma em respeito, em cautela. Ele não te trava mais. E aí ela conversou comigo, ela falou isso, jogou essas cartas na mesa, e eu falei, cara, tô contigo. Eu vou viajar, é uma coisa que eu quero fazer, eu vou encerrar esse ciclo sozinho, né? Esse ciclo que eu passei, decidi passar 1 ano, e essa viagem seria com esse significado, e quando eu voltar, a gente vai começar a namorar. Se você quiser, a gente começa agora, eu falei pra ela. E ela falou, não, viaje primeiro. E aí foi tudo que foi. Hoje a gente tá junto aí, e vamos casar e tá tudo bem. Mas porque ela teve a coragem de me colocar na parede e ser vulnerável. Vulnerabilidade conecta. O que significa ser vulnerável? Não significa ser fraco. Ser vulnerável significa ser transparente com as pessoas que você acha que merece. É chegar e dizer, olha, qual é a tua? Porque eu tenho esse negócio com esse medo da rejeição. Por que não falar? Por que não ser transparente? Nessa hora você está mostrando teus valores, tua identidade. E nessa hora a pessoa que enxergar você
sem a armadura que você carrega para se proteger, e ela gostar do que ela está vendo, ela vai ficar e vai ficar muito mais forte, como aconteceu comigo e com a minha noiva. E eu também não estou dizendo aqui que o meu caso e o dela servem de exemplo para todos os casos, tá? Eu só estou dando um exemplo para ilustrar o poder que tem você conversar e você dizer o que você espera, alinhar expectativas. Outra coisa que eu disse também para minha aluna foi o seguinte: desilusão, geralmente a gente fala de desilusão quando a gente está falando de desilusão amorosa, né? Desilusão pode ser algo muito bom. Pensa comigo. Se você está vivendo uma desilusão, se uma desilusão acontece, significa que você estava iludido ou iludida. E na hora que a desilusão acontece, significa que você está enxergando melhor. Você está sem aquela fantasia, aquela ilusão que te impedia de enxergar a realidade. Então, quando a desilusão acontece, você está mais próximo da verdade. Olha só como isso faz sentido. Entenda uma coisa: essas dores, esses sofrimentos, essas coisas inesperadas da nossa vida que acontecem, nos fortalecem muito mais do que nos enfraquecem. É preciso ter contato para aprender a lidar. Se eu não tenho contato com alguma coisa, fica muito difícil eu conseguir lidar com aquilo, porque eu não conheço. E quando eu estou falando daquilo, eu estou falando dessa emoção mesmo. Inteligência emocional não tem a ver com não sentir nada. Inteligência emocional está relacionada a conhecer as emoções, a ter contato com elas, a entendê-las, a acolhê-las. Você é uma pessoa humana, tá tudo bem você se sentir mal. Agora, esse medo, essa dor, esse sofrimento precisa ser algo que te fortaleça, que seja um conselheiro, que te ajude a enxergar melhor o caminho, a pensar melhor sobre você mesmo e não a direção. Porque se o medo, a dor e o sofrimento forem em direção, você não vai. Se você significar o medo, a dor e o sofrimento como professores, como faróis, como sinais de alerta, você vai, mas você vai muito mais consciente. Entende isso? Olha só o que a gente faz geralmente, né? Existe um negócio chamado ruminância emocional. É quando 98% do teu dia foi maravilhoso, mas teve 2% que foi horrível. E aí você pega aqueles 2% e você faz o quê? Você fica ruminando aquilo. Tem 98% das coisas do teu dia que foram espetaculares, mas você foca nos 2%, de novo, o viés de negatividade, para te proteger. Porque você acha que estão te olhando, porque você acha que estão te julgando, te criticando, e você acha que tem que ser perfeito, perfeita, e você sente uma vergonha das pessoas saberem se você está errando, se você está sendo rejeitado, rejeitada, se você está sendo negado, negada por alguém. Por que ao invés de você focar em uma pessoa que não está querendo ficar contigo, você não foca em todas as outras que estão? E eu não estou falando aqui de outros paqueras, tá? Porque tem gente que é assim, né? Que tem 6. Tá falando com um oficial, que é o camisa 10, e tem outros 6 ou 7, né? Por fora. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dos teus amigos. Eu tô falando das pessoas que trabalham com você e que te adoram. Eu tô falando da tua família. Eu tô falando da quantidade de pessoas que te amam, te aprovam, te aceitam, te aplaudem e te fazem se sentir pertencente. Mas você faz o quê? Você fica focando naquele fulano, naquela fulana que não quer ficar contigo, que te rejeitou. Os 2%. Lembre-se do sistema da tua vida. Olhe para a tua vida como um todo. Olhe para a tua história como um todo. Não é um único fato que te define. Não é um único acontecimento. Não é só isso que você é. E isso não te define, quem te define é você, as tuas escolhas e a forma como você decide se comportar em relação a isso. E outra coisa, permita-se enfrentar, viver essas situações, porque são essas coisas também que nos fazem sentir vivos. As melhores experiências da vida estão depois da barreira do medo. Deus colocou as melhores coisas da vida após a linha do medo. E quem sabe, uma atitude tua de se permitir não te revele o quanto você é forte, não te revele que talvez você não vá sentir tanta dor assim.
E talvez até abra espaço para um grande relacionamento, porque você fica criando picuinhas na tua cabeça, medos, e medo é sempre imaginário. 99% das coisas que nós temos medo nunca aconteceram e nunca vão acontecer. E quando você age de forma consciente, quando você se comporta sendo a pessoa que você gostaria de ser, o medo ele começa a sumir. E você vê que foi uma dor, não foi a morte. Você não vai morrer por causa dessa dor. Você vai se fortalecer. Se você der esse significado para a dor, a escolha é tua. E acima de tudo, olhe para a tua história e veja o quanto você é uma pessoa boa, merecedora, uma pessoa que é digna de amor, de aceitação. Olhe para os teus valores, olhe para quem você é, o quão boa, quão bom você é, quantas pessoas te amam e te admiram. Olhe para você como um todo e não só para aquela coisinha que está sendo rejeitada, se você quer dar esse significado, como a gente já falou. Você é uma pessoa digna e merecedora de ser aceita, aprovada. Você é uma pessoa boa o suficiente. A tua história te prova isso. Olhe para a tua história. Veja o quanto você é uma pessoa que sim, merece ser feliz. E não é por causa de uma pessoa que você vai deixar de ser quem você é. Muito pelo contrário, você vai se tornar alguém muito melhor. O medo da rejeição só existe se você der esse significado para a atitude do outro. Rejeição só é rejeição se você engole esse veneno. Certo? Se você quer entender um pouco mais e se aprofundar um pouco mais no seu processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, de fortalecimento emocional, eu tenho um curso chamado Jornada Destravando a Sua Coragem, que é o meu curso de fortalecimento emocional, onde essa minha aluna está fazendo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você visitar o site, conhecer um pouco mais. Tem um vídeo lá onde eu explico bastante o que a gente trabalha no curso, tem depoimentos dos alunos, tá legal? Dá uma olhada lá na página, vê se você gosta e se fizer sentido para você, entre nessa jornada você também. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Quero saber de você, o que você pensa sobre o que a gente conversou aqui. Você tem alguma coisa para me dizer? Concorda, não concorda? Quer complementar o que eu falei? Escreve aqui embaixo. Compartilha com as pessoas que fazem sentido para você. Compartilha com as pessoas que você ama. Talvez o que a gente fale aqui ajude alguém, tá? E não esquece de seguir e de curtir esse vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima.